de droguinha para conseguir se manter de pé. Eu tomo dipirona às vezes quando estou doente para ir trabalhar, porque eu não posso ser descontado. E o processo burocrático para você ir no médico é tão ruim no estado de Minas que eu prefiro Melhor tomar trabalhar. dipirona e trabalhar. Então, você também passa por isso, você também está se dopando, você está, né, imerso na sociedade do doping para sobreviver e conseguir dar conta do seu dia? Ou não? Como é que você está, Pedro Cortar? Café em excesso, com certeza estou tomando. Mas qual é o limite, né? Qual é o limite da nossa sociedade? Se o centro dela é a produtividade e é a cobrança, por que não? Por que isso seria errado? Não deveríamos todos no café da manhã tomar um dipirona para trabalhar com mais eficiência? Essa é a pergunta que o Bian Churran lança para a gente. Onde está o cansaço nessa sociedade do desempenho? E nós aqui vamos tentar, não precisa copiar, vai tentar traduzir as loucuras daquele livro para você que não consegue ler, porque você não tem tempo, porque você está desempenhando a produtividade em outra área. Então não precisa copiar, vem suprir essa necessidade sua de se atualizar sobre os assuntos, ao mesmo tempo que você não tem um tempinho para tirar, sentar na sua poltrona e ler. Byung-Chul Han nos convida a refletir sobre a hiperatividade moderna, né? Que paradoxalmente ela nos torna mais passivos. Olha que coisa esquisita. Para ele, a nossa capacidade de fazer mais, que é tão louvada na sociedade do desempenho, é, na verdade, uma incapacidade de dizer não, de resistir, de interromper o ciclo de produtividade infindo. E é essa ausência de negatividade, dessa capacidade de dizer não, que reside o grande problema da sociedade contemporânea. O Han ele vai se apoiar no Nietzsche, né, para trazer essa discussão, no que ele fala lá no Crepúsculo dos Ídolos, que propõe uma pedagogia do aprender a ver. Então, esse aprendizado não envolve apenas olhar para uma míriade de coisas, mas a paciência de perceber cada uma daquelas coisas, olhar para elas com uma atenção profunda, com os detalhes, colocar elas no lugar delas. E essa é uma prática, né, que exige essa capacidade de resistência aos estímulos intrusivos, vamos colocar assim. Essa capacidade de não reagir imediatamente a tudo que acontece à sua volta e manter sua concentração e seu foco em uma coisa específica. Essa habilidade de hesitar e ponderar é, para Nietzsche, o fundamento de uma vida espiritual e cultural significativa. No entanto, a sociedade atual, ela acabou com essa pausa reflexiva, né, e botou no lugar dela a hiperatividade, uma reação automática e compulsiva que, longe de ser liberdade, é uma forma de escravidão. Então pense aí nos vídeos do TikTok ou do Instagram que você vai rolando, 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 e você não consegue parar de ver, e de repente passou 4 horas e você fala, o que eu fiz a minhas últimas 4 horas? Eu digo para você, nada. Você ficou nessa hiperatividade, mas passivo, porque você não estava fazendo nada especificamente. E esses fins infinitos são só mais um dos vários sintomas dessa sociedade de exaustos e hiperativa. Por quê? A hiperatividade não admite interrupção. Quando você tenta interromper ela, ela resiste e tenta te estimular mais. O mundo, para a gente, é, na verdade, uma sequência infinita de tarefas. Né? Não necessariamente uma tarefa ruim. Ver videozinhos curtos é muito fácil, é muito simples. Mas a questão aqui é que você vai ter que cumprir isso. Você tem que entrar na rede social, você tem que ver as fotos, você tem que ver os stories, você tem que dar uma checadinha. Você não pode ver esse filme todo, dá uma parada ali, olha ali rapidinho se alguém postou alguma coisa. E você nem quer isso, né, Rodrigo? O que é mais interessante é isso, quando você fica 4 horas vendo um videozinho, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha existência? Mas daqui a um tempo você vai pegar o celular de novo e vai rolar mais o cabo. E aí, qual que é a grande questão? Essa pobreza de interrupções, né, que é a marca da sociedade que o Ron está descrevendo, que é a nossa sociedade contemporânea, ela acaba com os momentos de hesitação e, consequentemente, com a atividade humana mais profunda. E acaba reduzindo a atividades, né, superficiais e de grande repetição, que é o que a gente citou aqui, né, dos feeds infinitos, que você fica repetindo o movimento, seus olhos ficam repetindo os movimentos, mas a sua mente mesmo nem sequer está ali de verdade, né, profundamente conectada. Esse conceito de pobreza de interrupções do Han, ele já foi pensado, né, pelo Nietzsche na sua crítica ao homem ativo. O que é o homem ativo para o Nietzsche? É um homem que faz muitas coisas extremamente mecânicas e desprovidas de reflexão e que essa grande atividade dele, na verdade, é uma preguiça mascarada. Por que é uma preguiça mascarada? Quando você faz esse monte de atividade mecânica, você está, na verdade, rolando pedras, né? Movidos por uma completa estupidez. A pedra rola sem motivo, sem propósito. Isso é, na verdade, uma incapacidade da pedra de parar e de fazer outra coisa. Ela só rola.
ela só segue esse fluxo mecânico. Então, essa ausência de negatividades é que vai impactar a nossa existência a se tornar completamente sem sentido. E relacionado a isso, ele vai fazer uma distinção assim, crucial entre irritação e ira. Ele vai dizer o seguinte: a irritação ela é reativa, ela é superficial, ela é incapaz de produzir mudanças concretas, né, mudanças reais. Já a ira, ao contrário, ela é transformadora. Por quê? Porque ela interrompe o presente, ela questiona o estado das coisas e ela abre espaço para algo novo surgir. Essa aceleração da sociedade moderna, ela suprime o tempo que é necessário para uma série de irritações se tornar numa ira verdadeira que possa manifestar transformação no mundo. E o que nos resta então na sociedade é uma sequência de irritações momentâneas que apenas reforçam a normalidade dos sistemas, né, no chamado status quo. Então você fica ali, eu fico indignado com o feed infinito do Instagram ou do Twitter e continuo rolando ele, dizendo, cara, isso aqui não vale a pena, isso aqui não é bom, mas eu não consigo a ira necessária de romper. E a gente vive isso muito com o estado de Minas, né, Rodrigo? Todos os nossos colegas professores resmungam, se irritam com as novas resoluções, com as novas decisões, com as novas idiotices, mas na hora de fazer uma transformação, ninguém se mobiliza. As pessoas só recebem mudou a resolução agora, você tem que fazer tal coisa e tal coisa. Era 5 dias, agora passou a 2 dias. Aí eles reclamam e passa. Agora você tem que fazer um negócio aqui, um documento tal para tal coisa. Aí eles se indignam e passa tudo. Então, esse fluxo constante de cobranças parece que não permite que eles aprofundem essa ira e virem um movimento para botar fogo no sistema, né? Então, para o Han, a diferença entre potência e impotência, né, é a capacidade de você dizer não, ou de você não fazer, né, você recusar a executar aquilo automaticamente. É isso que permite a gente agir de uma maneira, né, soberana, né? Isso que diferencia a potência da impotência. Você vê isso muito com o conceito de pacifista, né? Ah, eu sou pacifista. Mas se você é incapaz de executar a violência, você pode dizer que você é pacifista? Às vezes você só é, né, frouxo, não sabe lutar, não sabe bater. Então você não é um pacifista de verdade. Você só é um pacifista se você é capaz de usar a violência e não quer usar, se recusa a usar. Então a impotência, ela na verdade é uma incapacidade passiva. Por quê? Porque a potência negativa é você ativamente dizer não, não quero fazer, eu quero parar, eu quero pensar, eu quero refletir, eu quero transformar. Já a impotência não, é você simplesmente ficar preso nesse ciclo de estímulo sem fim, sem autonomia ou criatividade. E a contemplação é para o Han um exemplo disso, né, de potência negativa da ação. Então ele vai citar a meditação Zen, não sei se vocês curtem essa parada aí, mas vai falar, olha, a meditação, ela pode aparecer um processo passivo, mas na verdade ela é um processo superativo de libertação dos estímulos intrusivos, de você conseguir capturar a sua atenção e dirigi-la, e de tomar o controle sobre ela, em busca de alcançar algum ponto de soberania interior. Então, esse tipo de atividade, como essa meditação, ela vai nos conectar com algo mais profundo no nosso centro, na nossa essência. Só que a sociedade contemporânea ela não permite espaço para isso, porque isso desaceleraria e interromperia o fluxo, e isso não pode acontecer nessa sociedade de desempenho. E aí o Han vai apontar que essa positividade absoluta transforma o ser humano numa máquina de desempenho, incapaz de refletir e se reconectar com sua própria essência. O resultado disso, né, é essa hiperatividade fatal que nos esgota, sem nos oferecer nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de narrativa que nos conecte. E recuperar a nossa negatividade é, portanto, o elemento essencial e transformador e radical que nós precisamos para mudar esse estado de coisas a qual nós estamos. Só interrompendo esse fluxo contínuo que a gente vai ser capaz de alcançar esse nível de profundidade das coisas genuinamente humanas que só nós somos capazes de cultivar nesse mundo que nós temos. Pedro Cortá, se você chegou até aqui, consumiu aí minutos do nosso podcast, videocast, sei lá como é que você quer chamar isso aqui, já que você é inimigo do vídeo. Como é que você pode apoiar esse trabalho nosso, já que a gente não pegou extensão para tentar sair da sociedade, né, exaustão da produtividade e está precisando de dinheiro? Exatamente. A gente não quer transformar num trabalho, mas ajuda, né, Rodrigo? Então, se você quiser apoiar esporadicamente, você pode mandar um pix para nprecisacopiar@gmail.com. Agora, se você quiser fazer um negócio mais estruturado, recorrente, largar lá no cartão de crédito e esquecer da gente, você pode entrar no Catarse
N precisa copiar e fazer um dos 3 níveis de apoio. O primeiro nível na verdade, nem precisa entrar no Catarse, é você divulgar o Não Precisa Copiar, nossos vídeos, nossos episódios para as pessoas consumirem. Você pode deixar R$ 5, que é o apoio sofista pragmático, que é só para dar aquela pequena pincelada, ou pode largar vintão, que é o apoio idealista romântico, para mostrar todo o seu apoio pelo Não Precisa Copiar. É isso daí, apoia lá. O Socrático, o Sofista Socrático, todo mundo tem que fazer, tá? É obrigação de quem acompanha a gente publicar as coisas aí. O Pedro é contra, eu sou a favor. Não é Eu sou obrigatório, mais porque socialista, então tem que ser assim, o Estado tem que mandar. Eu sou liberal, não É é isso. obrigatório. Você pode cagar. A sociedade moderna, que valoriza o desempenho e essa constante busca por produtividade, vai evoluir para uma sociedade do doping. O uso de substâncias como neuroenhancers, melhoradores cognitivos, se torna cada vez mais comuns, a ponto de uma parcela significativa das crianças em idade escolar estar tomando, e de você ter discussões na mídia onde, bom, se eu puder tornar uma pessoa que está estudando um certo tema, ou um cirurgião que vai fazer uma cirurgia mais preciso para o consumo dessas drogas, não seria antiético eu não tomar essas drogas? Olha o nível de discussão que a gente está chegando. Então, esses aprimoramentos, né, mentais, eles são utilizados para manter essa performance sem interrupções, permitindo que os indivíduos continuem produzindo sem os sinais naturais, né, de cansaço. Então, usando eles, a gente não trata o cansaço de maneira saudável, mas simplesmente mascara os seus sinais. Ou seja, a gente pega pessoas sobrecarregadas e exaustas e mantém elas funcionando como ferramentas para não ter que lidar com os sinais imediatos de exaustão. Ou seja, a gente vai jogando isso para o futuro até que não dá mais para controlar. E aí o que é que a gente produz? Então, não baixando a pressão sobre o desempenho, a gente produz uma sociedade totalmente dependente dessa performance constante. Então, do uso de medicamento e do princípio de desempenho. A gente ataca o sintoma, né? E aí mascara o sintoma com medicamento, mantém o ritmo do desempenho para não lidar com o problema. Porque qual é o problema? Com a verdadeira doença, que é o princípio de desempenho da nossa sociedade. Dentro dessa lógica, como a vitalidade humana, a existência humana foi reduzida de algo mais profundo, como a criação artística, para mero funcionamento eficiente, é extremamente natural que a sociedade do desempenho se transforme numa sociedade do doping. Afinal, por que não? Se o objetivo é o desempenho, por que não drogar todo mundo e botar todo mundo no seu máximo? E o ponto aqui é que esse excesso não traz benefício, ele só traz um benefício aparente, que seria a máxima produtividade, mas acaba desgastando as pessoas. Elas são forçadas a ser positivas, né, nesse aspecto, perseguindo o sucesso incessantemente, sem espaço para reflexão, para o descanso, para o ócio e para uma conexão mais verdadeira e profunda com ela mesma, né, com quem ela poderia ser, ou com sua personalidade, ou com sua subjetividade, uma construção mais, digamos assim, real dela, e ela passa a ser só essa máquina produtiva que busca a todo momento mais e mais e mais. Então, o cansaço não é produto de uma falta de sono, de uma falta de energia, mas do excesso de demandas, do excesso de trabalho, do excesso de expectativas. E o que isso significa para a gente? O cansaço vai gerar um esgotamento psíquico que precisa ser maquiado, suprimido, para você continuar produzindo. Ou seja, vai ser um cansaço solitário. Essa pessoa vai se ver sozinha lutando contra a sua própria exaustão para tentar atender as demandas e as expectativas que ela mesma se impõe, acreditando que o resto da sociedade quer isso dela. E um outro elemento que aparece nesse cansaço moderno, né, que o Pedro acabou de descrever, é essa incapacidade do indivíduo de se conectar com outras pessoas, porque ele está preso nesse ciclo de autoexigência. Então o Han vai falar que se inspira no outro autor chamado Peter Hand para discutir o conceito de cansaço dividido em dois. Um é o cansaço moderno, esse cansaço solitário, né, que vai além da fadiga física, e o outro ele chama de cansaço fundamental. Esse cansaço moderno ele se torna uma condição emocional que gera um problema social. As pessoas se tornam tão sobrecarregadas com esse excesso de estímulos que elas se tornam solitárias, e isso destrói toda e qualquer possibilidade de comunidade. E você vai ver isso no banco da igreja, você vai ver isso na sala do seu trabalho, lá no escritório, você vai ver isso dentro no da sua ônibus. casa, no seu sofá. Ninguém mais conversa no ônibus. Eu fiquei chocado outro dia, eu peguei um ônibus, eu não pego ônibus porque eu vou a pé para o trabalho.
Então é muito raro eu pegar um ônibus. Mas aí eu peguei um ônibus, estava atrasado, peguei um ônibus, não tinha nenhum ser humano conversando. Nenhum. O ônibus estava lotado, Todo todo mundo mundo no no celular. celular. O ônibus eu achei até um exemplo esquisito, né, Rodrigo? Porque eu não quero conversar com estranhos no ônibus. Que Mas isso, Pedro? Há 10 anos atrás, você sentava no ônibus, sentava uma velhinha do seu lado e contava a vida dela toda sim, nos verdade. 10 minutos que você ia para o seu trabalho. Verdade, fofinha. Mas pior, Rodrigo, esse programa vai sair em janeiro. Pensem aí, ouvintes, nas festas de vocês. Quantos momentos da ceia, do Ano Novo e do Natal, a família simplesmente sentou e começou a mexer no celular? Tinha um ou outro ali conversando e vários outros no meio do grupo, com o celularzinho na mão e mexendo. E um negócio que é tão bizarro, Rodrigo, se você tiver sentado num grupo de pessoas e pegar um livro da sua estante e começar a ler, as pessoas vão achar esquisito, vão falar, nossa, o Rodrigo é antissocial, tá lendo no meio do rolê. Mas as pessoas acham normal você pegar o celular e começar a mexer, ignorando as pessoas ao seu redor. É isso que está destruindo a comunidade, esse senso de pertencimento e de ser algo além da sua própria individualidade. E para o Han, isso é uma consequência também dessa exaustão nessa luta nossa por cumprir as nossas responsabilidades, né? Então, a gente gasta toda a nossa energia nessa busca por produtividade e não sobra energia para a interação social com o outro. E aí, o que a gente faz no momento de descanso, entre aspas, né? No momento que a gente, teoricamente, não está produzindo? A gente fica imerso nessas redes sociais, né? No modo automático, superficial, que não demanda energia, né? Não demanda energia nossa. Uma conversa demanda energia nossa, demanda atenção, demanda capacidade de você se prender naquilo e isolar o resto. O celular e a rede social não te demanda nada disso. Você pode abrir um vídeo, descer o Instagram e abrir o Twitter tudo ao mesmo tempo. Né? No meu iPad novo que vai chegar aí, Pedro, eu consigo separar em 3 telas e conseguir ter essa enxurrada de informação numa mesma máquina. Só que sozinhos, exaustos, sem laços verdadeiros uns com os outros, isso não pode ficar sem fim, né? O ser humano ainda é só um mero mortal. Então vai chegar uma hora que não dá mais para continuar. E é aí que entra o cansaço fundamental. O novo cansaço que vai refundar a nossa sociedade e a nossa existência nessa aí sociedade do cansaço. O que é esse cansaço fundamental, Rodrigo? Então, o cansaço fundamental, ele não destrói, mas ele abre um espaço para uma nova forma de ser, né? Uma nova forma de se colocar no mundo. Ele é descrito como um tipo de cansaço que permite ao indivíduo, ele é descrito pelo Han como um tipo de cansaço que vai permitir justamente o que o indivíduo está precisando, né? Essa nova forma de se conectar com o mundo de maneira mais profunda, né? Ao invés de apenas isolar esse indivíduo sozinho, solitariamente. Esse cansaço, então, não é um mero esgotamento, mas ele vai ser uma crise tão profunda que, a partir desse momento, desse cansaço fundamental, você vai ser obrigado a acolher o mundo e se demorar em você mesmo. Você vai ter que contemplar a sua existência de tão exausto que você se tornou, tão destruído que você foi. E aí, a partir disso, você desarma o ego. Então, esse ego que fundamentava essa hiperatividade, ele é desarmado. E aí, a partir disso, você precisa de uma nova visão da realidade, sem a pressa, sem a exigência, já que a performance não consegue mais te dominar. É o momento em que você vai para o fundo do poço e você não consegue mais se importar. Você não consegue mais olhar para essas demandas, para essas expectativas e falar, tanto faz. Qual que é a crise, igual a gente estava falando do uso de redes sociais? Você usa várias horas por dia e aí você percebe o que, Rodrigo? Eu não estou dormindo direito, porque eu fico até de madrugada olhando meu feed. Eu não estou lendo mais, eu não estou mais jogando, eu não estou mais conseguindo ver um filme, eu não estou conseguindo mais ter uma conversa, eu não estou conseguindo mais existir. E aí aquela sensação que você tinha que olhar as coisas, que tinha que saber o que estava acontecendo, ela é substituída por essa completa exaustão. Você fala, eu cansei, eu não quero mais isso, eu quero dormir, eu quero conseguir ver um filme inteiro, eu quero conseguir ler uma página sem me distrair, eu quero conseguir fazer as coisas que eu realmente quero. Então, eu e você estamos nessa fase aí do cansaço fundamental, aparentemente, Estamos né? refundando, exatamente. Então, ao contrário dessa aceleração e dessa busca por eficiência da sociedade moderna, o cansaço fundamental ele nos ajuda a desacelerar e reconhecer o valor do presente, do aqui e do agora. Então ele vai nos obrigar a criar um espaço para o outro, compartilhar a nossa experiência, ser tocado pelo mundo. A gente não vai poder ficar mais preso nessa nossa individualidade. A gente vai ter uma experiência mais rica e mais significativa de todas as coisas que se apresentarem para a gente. Então, em vez de ser uma expressão de fragilidade ou de falha, como provavelmente
qualquer um de nós diria que o cansaço ele é um espaço, né, um lugar de renovação da percepção da vida e do mundo ao nosso redor. Isso vai nos permitir recuperar uma admiração pelo mundo, um espanto pelas pequenas coisas da vida, as coisas que normalmente a gente ignora. Então você vai assistir um vídeo enquanto come, e aí você não vai prestar atenção nos sabores que você está comendo, nas texturas que você está comendo, em todo o trabalho que foi colocado para produzir aquela comida do campo até o mercado, do mercado até o fogão, do fogão até a sua boca. Você vai lavar a louça vendo as redes sociais, vendo vídeo, ouvindo podcast, e você não vai perceber as texturas, as temperaturas, toda a profusão de significados que está ali naquela pequena atividade. Você vai parar de terceirizar a sua vida e vai começar a viver ela. Você comentou do que você vai passear com um cachorro ouvindo livro, né? Audiolivro, audiobook. Isso. E é muito. Outro dia eu saí e esqueci o celular. Saí com o cachorro e esqueci o celular. Aí fui pra pracinha ali. Cara, eu fiquei, sei lá, 15 minutos vendo um tucano comer coquinho. E assim, cara, 15 minutos vendo um tucano comer coquinho. E aí foi uma. Aí o que eu fiz esses 15 minutos? Nada, eu não fiz nada. Mas foi Você tão viu que regenerativo essa parada. Eu me senti tão, digamos assim, foi tão satisfatório do ponto de vista psicológico que é disso que está sendo discutido aqui. É a capacidade de você pegar o elemento de ócio e permitir à sua mente, a sua saúde mental, permitir a você mesmo simplesmente aproveitar esse momento de ócio que eu não fiz nada nesse momento. Quem ver estava o tucano trabalhando comer é o coquinho. tucano. Quem estava trabalhando era o tucano, no caso. Estava sendo produtivo. Eu não estava sendo produtivo, mas eu voltei melhor dessa caminhada. Eu pude voltar com mais tranquilidade, com a perspectiva de, digamos assim, de querer fazer coisas maiores. Então, meu tesão sobre fazer coisas melhorou porque eu dei um tempo de fazer coisas. Então, assim, parece Exatamente. ridículo, mas não é ridículo. Não é, não é. É exatamente isso que ele está falando. Você deixa de ser uma máquina de desempenho e você começa a ter acesso a uma dimensão mais plena da sua existência. Você começa a perceber as maravilhas que estão ao seu redor, que são insignificantes, que são 100% ignoradas por você e pela maioria das pessoas, mas estão ali, por exemplo, tocando, comendo um pouquinho. Então, usem esse cansaço fundamental aí Uhum. como, digamos, uma porta de entrada para mudar de vida, mudar a forma como você vê o mundo e como você se comporta nesse mundo. E que vai abrir espaço, né, para solidariedade, para reflexão, para a humanidade, para você retomar, digamos assim, aquilo que fez a gente chegar onde a gente chegou, que certamente não foi esse mundo do desempenho ensandecido, né? Mais da profundidade. Mas da profundidade, da conexão, né, da alta cultura, da alta ciência. Exatamente. E essa é a sociedade de cansaço do título. Às vezes, às vezes pensam que a nossa sociedade é a sociedade do cansaço. Não, a gente está na sociedade do desempenho, evoluindo para a sociedade do doping. A sociedade do cansaço é essa. Uma sociedade onde a gente mude o paradigma, onde a gente perceba que o cansaço é necessário, que ele seja reconhecido como fundamental no processo de regeneração e de aprofundamento da existência humana e não um sinal de fracasso. É a sociedade que vai ser necessária quando a gente perceber que um crescimento infinito das economias não é possível, que um consumo infinito dos recursos naturais não é possível, que simplesmente existir para produzir e trabalhar não é saudável. Essa é a sociedade que a gente vai encontrar quando a gente fizer essa mudança de perspectiva. Primeira sugestão no final do episódio aí pro pessoal que tá ouvindo a gente até aqui, que chegou até aqui, ouvir esse episódio, ouvir esse não, porque se você já ouviu, né? Já ouviu passeando com um cachorro, igual o Pedro. Próximo episódio nosso, botar para rodar sem fazer nada. Só Só ouvir ouvir. o episódio. E ver a experiência aí, conta pra gente se foi uma merda, você achou que devia ter tá fazendo alguma Qual coisa. foi o seu momento de ver o tucano comendo coquinho? Qual foi o momento que você se viu sem celular porque ele descarregou, você esqueceu ele em casa, você não levou o fone, e aí você não pôde envolver a sua existência nesse consumo desenfreado de informação, de estímulo, e você teve que parar e olhar, contemplar a existência. Qual foi o seu momento? O que provocou isso em você? Conta aí pra gente. E com que você se conectou, né? Comigo foi com o tucano e o coquinho, mas poderia ser com qualquer outra coisa. Uma conexão profunda, que foi revigorante, que você falou assim, depois que aquilo acabou. Falou, cara, que bom que eu não levei o celular. Se eu tivesse levado o celular, eu ia só ter Revista. andado como Ou um morto pior, vivo com aquele celular. em vez de ter contemplado, você teria tirado uma foto e olhado a foto. Caraca, que legal, vou mandar pro pessoal. Mandado a foto e não contemplado 15 minutos ele comendo um coquinho. Aliás, impressionante a quantidade de coquinho que aquela porra daquele bicho consegue comer.